Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem fascinante pelos labirintos da mente humana. Hoje, vamos sentar-nos confortavelmente e conversar sobre algo que, tenho a certeza, já aconteceu a cada um de vocês. Imaginem a cena: estão com pressa, atrasados para o trabalho, preparam uma torrada rápida e, num momento de desatenção, ela escorrega da vossa mão. O tempo parece parar enquanto a observam cair. E, claro, como se fosse uma piada cósmica, ela aterra com o lado da manteiga virado para o chão. É nesse exato momento que suspiramos e murmuramos: é a lei de Murphy. Mas será que é apenas azar? Será que o universo está realmente a conspirar contra nós? Hoje, vamos desvendar não só a famosa lei de Murphy, mas um conjunto de leis psicológicas invisíveis que, sem darmos conta, ditam as regras do nosso cotidiano, das nossas relações e do nosso sucesso. O livro que serve de base para a nossa conversa de hoje é uma verdadeira enciclopédia sobre como a nossa mente funciona e, muitas vezes, nos prega partidas. Vamos começar pelo princípio, pela própria lei de Murphy. A história por trás disto é curiosa e remonta a 1949, numa base da Força Aérea dos Estados Unidos. Havia um engenheiro, o capitão Edward Murphy, que trabalhava em testes de tolerância à força G. Num desses testes, era necessário ligar 16 sensores. Havia apenas duas maneiras de os ligar, a certa e a errada. Quando o teste começou, os instrumentos marcaram 0. Por quê? Porque alguém tinha ligado todos os 16 sensores da maneira errada. Foi aí que Murphy proferiu a frase que se tornaria imortal: se houver uma maneira de fazer algo errado, alguém o fará. O que é fascinante aqui é que, ao contrário do que pensamos, a lei de Murphy não é sobre pessimismo ou azar. É, na verdade, um apelo à excelência e à preparação. Ela lembra-nos que vivemos num mundo complexo e que, se ignorarmos as possibilidades de erro, o erro vai, inevitavelmente, encontrar-nos. A lição não é ficar paralisado pelo medo de que tudo corra mal, mas sim planear com tanta minúcia que eliminamos a possibilidade do erro. É sobre olhar para o futuro e prevenir o caos antes que ele bata à porta. Mas se a lei de Murphy fala sobre como interagimos com o mundo físico e os erros, existe uma outra lei, talvez ainda mais profunda, que fala sobre como nos vemos a nós mesmos. Já ouviram falar no efeito do eu no espelho, ou Looking Glass Self? É um conceito fascinante introduzido pelo sociólogo Charles Coley. A ideia é simples, mas perturbadora: nós não somos quem pensamos que somos, nem somos quem os outros pensam que somos. Nós somos quem nós pensamos que os outros pensam que somos. Confuso? Deixem-me explicar melhor com uma história que ilustra isto perfeitamente. Imaginem um jovem num comboio lotado. Ele está deitado, a ocupar 2 lugares, fingindo que dorme. Entra uma mãe com uma criança ao colo. A criança chora, quer sentar-se. O jovem ignora. A mãe, em vez de ralhar, diz docemente à criança: o senhor deve estar muito cansado, vamos deixá-lo dormir um pouco, quando ele acordar. Com certeza cederá o lugar, porque ele parece ser uma boa pessoa. O que acontece a seguir é mágico. O jovem, que até então se via como um esperto que enganava o sistema, de repente vê-se através dos olhos daquela mãe como um homem bom e trabalhador. Essa nova imagem projetada fala o acordar, espreguiçar-se e ceder o lugar. O eu no espelho moldou o seu comportamento. Isto mostra-nos que somos seres profundamente sociais e que as expectativas dos outros moldam a nossa realidade. Se tratarmos alguém como um gênio, ele pode começar a agir como tal; se o tratarmos como um fracasso, estamos a empurrá-lo para o abismo. E falando em como nos vemos, temos de abordar algo que afeta todos nós, sem exceção: o viés da autoconveniência, ou self-serving bias. É aquela tendência quase cômica que temos de atribuir o nosso sucesso às nossas qualidades internas e o nosso fracasso a fatores externos. Pensem num estudante que recebe a nota de um exame. Se tira um 20, ele diz: eu sou inteligente, eu estudei muito. Se tira um 8, o discurso muda para: o professor não explica bem ou as perguntas eram rasteiras. É um mecanismo de defesa do ego.
Queremos proteger a nossa autoimagem a todo custo. Há um estudo hilariante sobre casais que ilustra isto. Perguntaram a maridos e mulheres quanto é que cada um contribuía para as tarefas domésticas. A soma das percentagens dava sempre muito mais de 100%. Cada um achava que fazia mais do que o outro percebia. Por quê? Porque estamos focados no nosso próprio esforço e somos cegos ao esforço alheio. Compreender este viés é crucial para as nossas relações. Quando percebermos que estamos a ser vítimas do nosso próprio ego, podemos parar, respirar e perguntar: será que a culpa é mesmo do trânsito? Ou eu é que saí tarde de casa? Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para o crescimento real. Agora, vamos mudar um pouco o foco para a forma como tomamos decisões. Já alguma vez entraram numa loja para comprar um artigo barato e saíram de lá com algo muito mais caro? Simplesmente porque o vendedor vos mostrou primeiro o item mais dispendioso. Isso chama-se efeito de ancoragem. A nossa mente precisa de um ponto de referência, uma âncora. Quando não temos informações suficientes, agarramo-nos à primeira informação que nos é dada. Há uma história clássica de dois vendedores de sanduíches. Um perguntava aos clientes: quer um ovo na sua sanduíche? O outro perguntava: quer um ovo ou dois? O segundo vendedor vendia muito mais ovos. Por quê? Porque ele ancorou a decisão do cliente entre um ou dois, eliminando subtilmente a opção de nenhum. A nossa liberdade de escolha é, muitas vezes, uma ilusão moldada pelas âncoras que nos lançam. Para combater isto, precisamos de alargar os nossos horizontes, procurar mais informações e questionar as premissas que nos são apresentadas. Não aceite a primeira âncora que lhe atiram, levante a sua própria vela e navegue com seus próprios dados. Continuando nesta linha de como a nossa mente nos pode pregar partidas, temos o trágico e poderoso do efeito Valenda. Carlo Valenda foi um dos maiores equilibristas da história. Ele caminhava sobre o arame como quem caminha no passeio. Nunca tinha falhado. Até ao dia da sua última apresentação em Porto Rico. Pela primeira vez, ele começou a preocupar-se excessivamente com a queda. A sua esposa disse mais tarde que, antes do espetáculo, ele só falava em não cair, em vez de se focar em andar. E o que aconteceu? Ele caiu. O medo do fracasso consumiu a sua capacidade de triunfar. Isto ensina-nos uma lição vital sobre o foco. Quando nos focamos no que não queremos que aconteça, não posso gaguejar, não posso falhar o golo, não posso perder este cliente, estamos, na verdade, a programar o nosso cérebro para a ansiedade. A ansiedade consome a energia mental necessária para a execução da tarefa. O segredo é focar no processo, na ação, no passo que estamos a dar agora, e não na possibilidade terrível de cair. A intenção paradoxal diz-nos que, muitas vezes, quanto mais tentamos evitar algo com medo, mais atraímos esse resultado. E já que falamos em emoções, como é que lidamos com a raiva e a frustração? Existe um fenômeno curioso chamado efeito chutar o gato. É a cadeia de transmissão da raiva. O chefe grita com o empregado chega a casa e discute com a esposa ralha com e o filho, sem ter em quem descarregar, chuta o gato. É um ciclo de deslocamento de agressão. Somos contagiados pelas emoções alheias como se fossem um vírus. Mas, ao contrário de uma gripe, podemos escolher não passar este vírus adiante. A inteligência emocional reside na capacidade de ser o fim da linha para essa negatividade. Quando alguém nos trata mal, em vez de passarmos a batata quente para o próximo, podemos parar, processar e responder com calma. Lembrem-se da história do empregado de mesa que, ao ser insultado por um cliente por causa de um chá, manteve a compostura e explicou a situação com gentileza. Ele quebrou o ciclo. Ele não chutou o gato. E ao fazê-lo, ele manteve a sua dignidade e protegeu o seu ambiente emocional. Mas, por vezes, não é a raiva que nos paralisa, é a falta de esperança. Há um conceito devastador chamado desamparo aprendido ou impotência aprendida. Foi demonstrado num estudo com cães que, após serem submetidos a choques elétricos dos quais não podiam escapar, deixaram de tentar fugir mesmo quando a porta da jaula estava aberta.
Eles aprenderam que o esforço era inútil. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Falhamos num projeto, somos rejeitados num relacionamento, e concluímos, não vale a pena tentar. Ficamos parados na jaula aberta, convencidos de que estamos presos. Mas a história de Coleman Mitchell, um homem que ficou paralisado e desfigurado num acidente de avião, mostra-nos o oposto. Em vez de sucumbir ao desamparo, ele tornou-se um empresário de sucesso e político. Usando a sua aparência e a sua cadeira de rodas como símbolos de resiliência. A lição aqui é poderosa: não existe situação desesperadora, existem apenas pessoas que desesperam. A chave é mudar a narrativa interna de eu não consigo para o que posso fazer com o que tenho agora. Falando em fazer escolhas e seguir em frente, há um princípio na economia e psicologia que adoro: o princípio do crocodilo. Imagine que um crocodilo lhe agarra a perna. A nossa reação instintiva é usar as mãos para tentar soltar a perna. Mas o crocodilo, sendo um predador eficiente, vai aproveitar para agarrar também as mãos. Quanto mais nos debatemos para salvar a perna, mais perdemos. A única hipótese de sobrevivência é sacrificar a perna. Nos investimentos e na vida, isto chama-se cortar as perdas ou stop loss. Muitas vezes, insistimos no emprego que nos faz infelizes. Numa relação tóxica ou num projeto falhado porque já investimos muito tempo e energia neles. É a falácia do custo afundado. Mas o princípio do crocodilo diz-nos: pare agora. Aceite a perda pequena para não perder tudo. É preciso uma coragem imensa para desistir, para admitir o erro e mudar de rumo, mas essa coragem é o que salva o nosso futuro. Não deixem que o crocodilo vos devore por inteiro só porque não conseguem largar o que já foi perdido. E como é que os outros nos veem enquanto tomamos estas decisões? Aqui entra o efeito de halo. É a tendência para generalizar uma característica positiva de uma pessoa para toda a sua personalidade. Se alguém é bonito, assumimos inconscientemente que também é inteligente, simpático e honesto. É por isso que os burlões andam bem vestidos. O nosso cérebro adora atalhos e o efeito de halo é um atalho perigoso. No mundo corporativo, vemos isso quando um funcionário que é muito bom a falar em público é promovido a gestor. Mesmo que não tenha capacidades de organização. Assumimos que, porque brilha numa área, brilhará em todas. O antídoto para isto é o pensamento crítico. Precisamos de separar a aparência da essência, a eloquência da competência. Não se deixem cegar pelo brilho superficial, procurem a substância. E por falar em substância, há uma teoria interessante sobre o ambiente que nos rodeia, a teoria das janelas partidas. A ideia nasceu de uma experiência onde deixaram dois carros abandonados, um num bairro pobre e outro num bairro rico. O do bairro pobre foi vandalizado imediatamente. O do bairro rico ficou intacto até que os investigadores partiram uma janela. Assim que a primeira janela foi partida, o carro no bairro rico foi totalmente destruído em poucas horas. A lição? A desordem convida a mais desordem. Se tolerarmos pequenas falhas, pequenos desrespeitos, pequenos descuidos no nosso ambiente ou no nosso comportamento, estamos a abrir a porta para o caos total. Isto aplica-se à gestão de empresas, à educação dos filhos e à nossa autodisciplina. Se deixarmos a janela partida da preguiça instalar-se, em breve toda a casa da nossa produtividade ruirá. Corrijam os pequenos erros imediatamente, e os grandes problemas terão menos espaço para crescer. Outro aspecto fundamental das relações humanas é a reciprocidade, ou o princípio do toma lá, dá cá. Há uma experiência clássica onde um colega oferece uma Coca-Cola a outro antes de lhe pedir para comprar rifas. As pessoas que receberam a bebida, mesmo que não gostassem do colega, compraram muito mais rifas do que as que não receberam nada. Sentimos-nos em dívida. É um instinto ancestral de sobrevivência. Mas isto vai além de manipulação. É a base da gentileza. Se quer ser amado, ame primeiro. Se quer ser respeitado, respeite primeiro. O sorriso é a moeda mais barata e valiosa deste princípio. Como dizia a lei de Mandino, o sorriso é o ouro das relações. Quando sorrimos, desarmamos defesas.
Quando fazemos um favor sem esperar nada, criamos um laço invisível. Mas cuidado com quem usa isto como arma. Saibam distinguir a generosidade genuína da Coca-Cola, oferecida apenas para vender rifas. E, claro, não poderíamos deixar de falar sobre a persistência e a forma como começamos as coisas. O efeito Zeigarnik é algo que todos os procrastinadores deviam conhecer. A psicóloga Bluma Zeigarnik notou que os empregados de mesa lembravam-se perfeitamente dos pedidos que ainda não tinham sido servidos. Mas esqueciam-se imediatamente dos que já tinham sido entregues. O nosso cérebro odeia coisas inacabadas. Fica num estado de tensão até que a tarefa seja concluída. Qual é o truque aqui? Se tem um projeto grande e assustador, o segredo não é planear tudo até ao fim, é simplesmente começar asterisco. Façam qualquer coisa, por pequena que seja. Assim que começarem, o efeito Zeigarnik entra em ação e o vosso cérebro vai chatear-vos até acabarem. A motivação muitas vezes vem depois da ação, não antes. Por fim, quero tocar num ponto sobre a felicidade e a satisfação, através do efeito Diderot. Denis Diderot, um filósofo francês, ganhou um roupão novo e elegante. De repente, percebeu que o resto das suas coisas parecia velho e feio em comparação. Começou a substituir tudo, a mesa, as cadeiras, as tapeçarias, até se endividar e se sentir miserável na sua casa nova e perfeita. Ele chamou a isto a tirania do roupão novo. Quantas vezes não caímos nesta armadilha? Compramos uns sapatos novos e de repente precisamos de um fato novo, que exige uma mala nova, que exige um carro novo. É uma espiral de consumo que nunca traz satisfação real. A felicidade, como nos lembra o paradoxo de Easterlin e a lei de Beibo, é relativa e a nossa sensibilidade diminui com a abundância. O primeiro pedaço de chocolate é divino, o 10º é enjoativo. A verdadeira riqueza não está em acumular bens que exigem outros bens, mas em simplificar e encontrar alegria no que já temos. Ao percorrermos estas leis, desde a torrada de Murphy até o roupão de Diderot, percebemos que a mente humana é um palco de padrões previsíveis. O que parece destino, azar ou sorte, é muitas vezes apenas a psicologia a funcionar nos bastidores. A beleza de conhecer estas leis não é apenas intelectual, é prática. Agora que sabem sobre o efeito de ancoragem, não aceitarão o primeiro preço. Agora que conhecem o efeito valenda, focar-se-ão no processo e não no medo. Agora que entendem o desamparo aprendido, saberão que a jaula está aberta, só precisam de dar o passo. A vida não vem com um manual de instruções, mas compreender estes princípios é o mais perto que temos de um mapa. O convite que vos deixo hoje é o de se tornarem observadores de si mesmos. Quando sentirem raiva, perguntem, estou a chutar o gato? Quando estiverem a julgar alguém, perguntem, estou a ser influenciado pelo efeito de Halo? Quando estiverem prestes a desistir, lembrem-se do crocodilo e decidam o que sacrificar para sobreviver. Nós não somos marionetas dos nossos instintos. Temos a capacidade de reescrever o guião. A lei de Murphy diz que se algo pode dar errado, dará. Mas a vossa lei, a lei da consciência e da preparação, diz que se algo pode ser compreendido, pode ser transformado. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada através das complexidades da mente. Espero que levem estas ferramentas para a vossa semana e que, da próxima vez que a torrada cair, vocês sorriam, sabendo que, no fundo, é tudo uma questão de como decidimos ver e reagir ao mundo. Até ao próximo episódio. Mantenham-se curiosos e, acima de tudo, conscientes.